Existe um problema que está impedindo empreendedores, profissionais liberais e especialistas de se destacarem no mercado. Se você é um desses profissionais, eu quero te mostrar a maneira mais rápida, mais inteligente para você se diferenciar, para você se destacar através de uma comunicação mais autêntica e muito mais estratégica. Eu sou o Fernando Oliveira e nos últimos anos eu tenho ajudado empresários, empreendedores e especialistas a terem uma comunicação estratégica e persuasiva. E hoje eu quero te mostrar exatamente quais são os passos para que você possa se livrar daquilo que eu chamo de a síndrome da invisibilidade. Bora lá? Muito bem, começando aqui a nossa apresentação, então vou falar um pouco do cenário atual, o que está acontecendo hoje no mercado, principalmente depois da pandemia, né? Até a pandemia, muitas pessoas ainda se recusavam a aparecer, a fazer lives, a fazer reuniões pelo Zoom, mas com a pandemia as pessoas começaram a migrar de uma maneira muito mais intensa para o digital, principalmente para as redes sociais. Então eu mesmo comecei a fazer muitas lives, eu comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia antes, né? Porque todo mundo estava ali com aquele olhar diretamente, todo mundo em casa, todo mundo teve que ficar vendo live, todo mundo teve que ficar vendo apresentações das pessoas, reuniões, né, no home office, para a empresa, então as pessoas tiveram que fazer muito disso. O que aconteceu depois disso? Aconteceu que muitos dos profissionais começaram a entender que o mercado digital é um bom mercado, é um mercado onde existe aí um grande potencial de lucratividade. Eles começaram a querer vender seus produtos, seus serviços, enfim. E aí que entra o grande desafio. Por quê? Porque uma grande quantidade de pessoas entrou no mercado de uma única vez. E todo mundo querendo chamar atenção para o seu conteúdo, para o seu conhecimento, né? Para o seu serviço ou para o seu produto. E aí que a gente entrou numa verdadeira batalha pela atenção. E essa batalha pela atenção, ela tem consequências, né? Mas como é que isso nos fez entender o quanto nós estamos prontos para chamar a atenção, para fisgar a atenção das pessoas, fazer com que elas fiquem ali com a gente, né? Uma pesquisa feita pela Microsoft nos anos 2000, antes de começar as redes sociais, mostrou que o tempo de atenção de um ser humano, ele caiu de 12 para 8 segundos. Significa o quê? Significa que hoje nós temos a nossa atenção, né, a atenção humana é menor daquilo de um peixinho dourado, que é de 9 segundos. E esse tempo de atenção está caindo ano após ano. Por quê? Porque os estímulos que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que estão dentro de um celular, eles estão o tempo todo nos conectando, tirando a nossa atenção, chamando a nossa atenção. Seja através de notificações do WhatsApp, seja através de alguma curtida que você recebeu no Instagram, qualquer coisa tira a nossa atenção. E isso é o grande ponto chave que faz com que muitas pessoas, muitos desses empreendedores que entraram no mercado agora não consigam se destacar, não consigam se diferenciar no ponto de vista da sua audiência, daquela audiência que eles querem atingir, daqueles potenciais clientes que eles querem alcançar. Esse é um ponto-chave. Então, o TikTok, por exemplo, ele ultrapassou o tempo de visualização do YouTube, que tem vídeos mais longos. E por que isso aconteceu? Porque as redes sociais, elas entenderam o mecanismo de como o cérebro humano funciona, né? Como consequência disso, as pessoas elas estão vivendo aquilo que eu chamo de síndrome da invisibilidade, que é aquela sensação de que ninguém está te vendo, de que ninguém está percebendo você. Você coloca lá um post no Instagram, ninguém curte. Você coloca um stories, você vê que tem, né? Aí você fala assim, caramba, é o algoritmo do Instagram que não está mostrando o meu post para ninguém, não está mostrando o meu Reels para ninguém. Só que não é isso. O algoritmo, ele é muito inteligente. Ele sabe exatamente quando você traz algo que realmente as pessoas se interessam, algo que chama atenção, algo que cria conexão com a sua audiência, e aí ele vai mostrar para mais pessoas. Se você não trouxer nada que chame a atenção, né, que crie conexão, que faça ou crie o desejo da pessoa permanecer ali com você, em 3 segundos ela desconecta de você. Por quê? Porque ela tem mais coisas para ver, né? Então, o nosso verdadeiro oponente hoje é o feed do Instagram, é o rolar do feed.
Certo? Por quê? Porque sempre vai ter uma novidade. E aí as redes sociais entenderam isso, entenderam que o cérebro humano tem um funcionamento muito peculiar, né? E uma necessidade de novidade, uma necessidade de coisas que estimulem a criação daquilo que a gente chama de dopamina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de prazer. E é por isso que muitas vezes a gente fica preso ali 1 hora no TikTok, quando vai ver, meu Deus, eu perdi 1 hora. Por que eu estava aqui vendo um monte de coisa? Porque o cérebro ele quer novidade o tempo todo, né? Então, eles estão usando estratégias de neuropersuasão para manter as pessoas presas indefinidamente nessas plataformas. Essa é a grande sacada que eles tiveram, mas que torna as pessoas cada vez mais dependentes da tecnologia, dependente dessas redes sociais, e para quem produz conteúdo, cada vez mais difícil você alcançar um grande público. Até mesmo os grandes influenciadores, eles sabem que quanto mais seguidores eles têm, menos vai ser o alcance deles, proporcionalmente falando, né? Se você tem 100 seguidores, provavelmente você consiga mostrar ali para 30, para 40, mas se o cara tem 1 milhão de seguidores, ele não vai mostrar para 300 mil, ele vai mostrar para 30 mil, ou seja, proporcionalmente falando, o impacto vai ser menor dessas pessoas. É por isso que todo mundo quer seguidor, eu quero seguidor, para quê? Para tentar aumentar um pouco o alcance, alcançar um pouco mais de pessoas. Então, como eu falei, as redes sociais, elas entenderam o quê? A chave de como o cérebro humano funciona. Nós nos movemos através da curiosidade, através da novidade, nós queremos avançar, por quê? Porque isso dá a sensação de prazer. E isso faz com que a gente realmente queira ficar um pouco mais. Quem não entendeu isso ainda, está lutando para brigar contra o algoritmo do Instagram, achando que é o algoritmo e na verdade não é. E o grande problema é que especialistas, empreendedores e produtores de conteúdo, o que eles estão fazendo? Eles estão se rendendo a essa estratégia das redes sociais e eles passaram a produzir conteúdos rápidos, vídeos bobinhos, coisas engraçadinhas, coisas que fazem com que as pessoas digam, ah, que legal. Agora eu te pergunto uma coisa, quanto do que você viu hoje ou ontem no Reels, por exemplo, você se lembra de verdade? Quais foram os conteúdos que realmente impactou? Que você fala assim, cara, essa mensagem aqui transformou, isso aqui foi legal. Pouca coisa. Né? A grande maioria são coisas rápidas, de consumo rápido, um estímulo rápido, só para gerar um pouquinho de prazer e daqui a pouco você quer mais, você quer outras coisas, entendeu? Então, o que mais importa hoje para quem é especialista, para quem é empreendedor, para quem é um profissional que quer vender o seu conhecimento, quer vender o seu serviço, quer vender o seu produto, seu infoproduto, né? Um produto de informação. É através de compartilhar conteúdo de valor com a sua audiência. Mas, Fernando, como é que eu posso compartilhar conteúdo de valor se as pessoas elas não param durante 15 segundos? Se o tempo de atenção hoje é menor do que 8 segundos, o que eu posso fazer para transportar ou transmitir, melhor dizendo, conteúdo de valor para essas pessoas? Fica comigo, pequeno gafanhoto, porque eu vou te falar exatamente quais são os passos que eu tenho seguido, tá? Sem culpa, porque não adianta a gente... Antes eu me sentia muito culpado de não produzir conteúdo o tempo todo para o Instagram, e agora eu tenho uma estratégia que eu quero revelar para você aqui, que vai fazer com que te ajude a alcançar muito mais impacto na vida das pessoas. E você vai criar o potencial para lucrar mais. Só que o problema é que as pessoas ainda cometem alguns erros nessa jornada de querer se parecer ou tentar fazer as coisas que a própria plataforma exige, né? Então, quais são essas coisas? Primeira coisa que as pessoas erram é tentar copiar os grandes influenciadores. Então, os grandes influenciadores, eles estão fazendo, eles têm um movimento, então muitas vezes eles têm equipe, eles têm gente fazendo reels o tempo todo, eles têm, né, gente fazendo vídeo o tempo todo, e aí o que acontece? A pessoa fala, então eu tenho que ficar o tempo todo produzindo loucamente reels, posts, não sei quantos stories por dia. O que está acontecendo? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas, frustradas, e aí elas tiram o pé e muitas vezes desistem, elas dizem, isso não é para mim. Então, para de tentar
olhar para o palco, né, do grande influenciador, enfim, do grande treinador. Tem muitos profissionais aí excelentes e que têm equipe, que estão produzindo há muito tempo e que já conquistaram e já cativaram uma audiência já fiel ali. E por isso eles conseguem alcançar e ter um impacto muito mais alto. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, é o de tentar copiar, fazer exatamente aquilo que as pessoas os grandes já fazem, né? Tentar copiar o feed, deixar igual, deixar bonitinho, não sei o que, tentar falar as mesmas coisas. E isso não é assim que funciona, somente isso, entendeu? Então, para de tentar copiar. Talvez você já tenha até ouvido, né, esses gurus do marketing dizendo, você tem que fazer muito conteúdo, você tem que gerar muitas coisas, não parar o tempo todo, tem que ficar aparecendo, porque aí você vai ganhar seguidores, você vai ter construído ali autoridade, você vai ter reconhecimento e com isso você vai conseguir vender e com isso você vai fazer as coisas. A verdade é que as pessoas, pensa por você. Se você é um produtor de conteúdo, se você é um especialista, um empreendedor que quer empreender, quer chamar atenção, está querendo se destacar no teu mercado, olha para o teu sentimento quando você está consumindo. Você está cansado, você está se sentindo, cara, não aguento mais produzir e aí eu tenho que consumir conteúdo também para saber o que está acontecendo, para me atualizar e tudo mais. Como que é essa sensação? Então, as pessoas acabam caindo na armadilha, vou dar dica, vou dar hackzinho, eu vou colocar uma frase, eu vou estar não sei o quê. Eu passei por isso. Hoje eu faço isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais sossegada, mas eu colocava 4, 5, 6 posts por dia. No Instagram, era uma loucura aquilo ali, até perdeu o meu perfil, eu perdi de tanta coisa que eu coloquei, fazia live quase que diária, principalmente durante a pandemia, e isso mudou para mim, e mudou porque virou uma chave na minha cabeça, que eu vou falar para você daqui a pouco, que é exatamente o ponto que me fez aumentar inclusive a minha lucratividade, porque se você produz muito conteúdo, né, somente se você é um empreendedor, como a gente fala, né, não é empreendedor, é empreendedor, que é você sozinho tendo que fazer tudo, como eu era. O que aconteceu? Eu me esgotava, ficava extremamente cansado, extremamente irritado de ter que produzir tanto conteúdo para tentar gerar ali uma audiência, tentar aumentar os seguidores. Então, o segundo erro é ficar falando de si mesmas, né? Então, as pessoas que ficam só falando delas mesmas nas redes sociais, elas desconectam com a sua audiência. Por quê? Porque as pessoas não estão ali para te ouvir ou para te ver. Talvez as pessoas te sigam porque te consideram uma pessoa legal, às vezes é pessoa da família, conhecido, e até mesmo os grandes influenciadores, eles têm ali, e aí eu vou falar o segredo deles, as pessoas seguem esses grandes influenciadores porque elas querem ser elas querem fazer aquilo que eles estão fazendo. Só que eles têm estratégias para manter as pessoas ali. Quando você fica só falando de si mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como é o dia, olha para mim, o que acontece? As pessoas se desconectam, porque as pessoas elas estão mais interessadas nelas mesmas do que nas outras pessoas, né? Não sei se foi o Dale Carnegie que falou no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No geral, né, as pessoas elas não estão interessadas em você, mas nelas mesmas, né? Em seus desafios, em seus sonhos, em suas próprias vidas. Então, é muito mais fácil você fazer amigos em 2 semanas falando delas, dos problemas delas, do que em 2 meses tentando fazer as pessoas se interessarem por você, certo? Então presta muita atenção nisso e grava isso. Fale para as pessoas, certo? Fale com as pessoas, mas não fale de você para as pessoas. Você pode mostrar seus bastidores e tal, mas sempre levando em consideração que elas estão ali interessadas em benefício próprio. Elas estão te assistindo, elas estão te vendo, porque elas querem alguma coisa que você tem, que elas gostariam de ter também. Entendeu? Esse é o ponto. E o terceiro erro é o de tentar se adaptar. O que significa isso? Eu digo o seguinte, todos nós temos a capacidade de adaptação.
Charles Darwin dizia que não é o mais forte, nem o mais rápido, mas aquele que, nem o mais inteligente, mas o mais rápido que se adapta às mudanças que estão acontecendo. Só que eu penso o seguinte, se você está se adaptando é porque você está atrasado, é porque já houve um movimento, já aconteceu alguma coisa e você simplesmente ainda está correndo atrás do próprio rabo, está se adaptando, tentando se encaixar nessa mudança que houve. E quando a gente tenta se adaptar, o que a gente faz? A gente vai seguir a modinha do momento. Se o Instagram nesse momento tá, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, foi agora uma onda de Barbie que foi uma coisa loucura. Então o Instagram era rosa o tempo todo, pessoas de rosa na rua. Por quê? Porque é o tal do hype. Então eu tenho que seguir o hype, eu tenho que entender o que está acontecendo. Uma semana depois, 2 semanas depois, acaba aquilo, já vem uma nova coisa. Acontece alguma coisa que eu preciso me adaptar, que eu preciso entender, que eu preciso colocar ali para tentar criar aquela coisa que é a novidade, que o Instagram fala. Não, tem que criar o tempo todo novidade, tem que trazer novidade para as pessoas. É isso que gera dopamina, é isso que faz com que as pessoas prestem atenção. Agora, se eu passar a minha vida inteira tentando correr atrás da novidade, ou seja, me adaptando, eu vou estar sempre atrasado. Mas existe uma estratégia, existe um passo que eu quero falar para você, que é justamente aquele que faz com que as pessoas se conectem com você sem que você precise ficar o tempo inteiro tentando pegar a modinha, então é a tal da música em alta. Não sei se você já viu isso. As músicas em alta. Então essa música está em alta. Todo mundo começa a fazer vídeo com aquela música. Para quê? Porque o Instagram ele eleva ali a visualização daquele vídeo. Então a pessoa fica o tempo inteiro. Isso é muito cansativo de você tentar ficar fazendo, certo? Você precisa encontrar outras estratégias para que você possa realmente ir além. E existe essa estratégia. Existe uma maneira inteligente para você criar autoridade e se diferenciar por um pouco nessa batalha por atenção aí. Se você conseguir mostrar o quanto você tem conhecimento, tem autoridade naquilo que você fala, mais pessoas conectadas a você vai ter na sua vida, na sua carreira, certo? Então, os grandes influenciadores, eles carregam algo que muitos ainda não entenderam, e que é o fator do sucesso. Se você pegar ali o Whindersson Nunes, se você pegar a Virgínia, se você pegar pessoas, né, o Flávio Augusto, se a gente vai para o ramo empresarial, pega o Flávio Augusto, você pega o Joel J, por exemplo, você pega pessoas que são influentes, pessoas que têm autoridade e pessoas que têm grandes audiências. O que essas pessoas fazem? Qual que é o grande diferencial dessas pessoas, né? Elas têm uma mensagem poderosa. Então, ao invés de você ter apenas um conteúdo de valor, você precisa carregar uma mensagem capaz de fazer com que essas pessoas se conectem com você. Porque as pessoas, elas se conectam e elas compram aquilo que você acredita de verdade. Esse é o ponto-chave e isso faz a diferença. Mas o Whindersson Nunes tem uma mensagem poderosa? Uma mensagem poderosa não importa se é uma mensagem de humor, se é uma mensagem de uma conversa religiosa, não importa se é uma conversa de negócios. A mensagem poderosa é aquela mensagem que você grava, que ela é memorável, que impacta você e você fala, né? Às vezes uma pessoa dessas, um desses influenciadores, por que eles são influenciadores? Porque eles estão ditando um certo caminho, estão mostrando um certo caminho. E através da maneira como eles se comunicam com a sua audiência, cria ali uma legião de pessoas dizendo, opa, eu também acredito nisso que você está falando. Então você tem pessoas, por exemplo, que são cristãs, então elas param lá, tem gente que fica lendo a Bíblia e fica lá com milhares de pessoas vendo aquela pessoa ler a Bíblia. Por quê? Porque elas se identificaram com aquela mensagem. Isso é a força de uma mensagem poderosa, de uma mensagem que impacta e fica na memória das pessoas. Esse é o ponto-chave, certo? Então, esqueça aqueles conteúdos rasos, ninguém se interessa por eles. Você ficar criando conteúdinho rapidinho,
É importante? É importante ali para aquele momento, talvez para engajar algumas pessoas, pro algoritmo, né? Para sua métrica, a gente chama de a métrica da vaidade. Eu recebi não sei quantas curtidas, eu tive não sei quantos comentários. A verdade não é essa, não é esse pensamento que você tem que ter. Você tem que ter o pensamento de o pessoal está engajando com a minha mensagem. Isso é o ponto. Esse é o ponto-chave. E não para, eu recebi curtida, que legal, olha como eu sou poderoso. Não é isso, certo? Mas o que os grandes influenciadores, empreendedores e especialistas estão fazendo, né, para transformar uma legião de pessoas em fãs fanáticos? O que eles estão fazendo? Passo 1. Eles são autênticos. Essa é a grande verdade. Você precisa mergulhar fundo na sua história, na sua herança cultural, para entender as suas crenças, suas paixões, seus desejos, interesses e o que faz você ter um ponto de vista único e original. Isso é a tua autenticidade. Pensa nessas pessoas que eu falei. Todos eles, independente ali da categoria, do nicho, daquilo que eles fazem, eles são muito autênticos. Eles têm uma conversa muito própria, eles têm uma realidade, por mais famosos que seja, pega a Virgínia com mais de 40 milhões de seguidores, essa pessoa é uma pessoa autêntica, ela tem o jeito dela, tem um jeito de ser. Então, esse é o grande ponto. Aonde está a sua autenticidade? Você consegue determinar o que diferencia você de outras pessoas? Quais são os seus superpoderes? Quais são as suas fraquezas? Aquilo que faz você único. Aquilo que torna você, no meio de 8 bilhões de pessoas, único. A sua essência é a principal característica que você carrega e que torna você autêntico nesse mundo de gente genérica, de pessoas tentando copiar as outras pessoas. Esse é o primeiro passo que eu quero que você tenha e leve em consideração. Cara, onde está a minha autenticidade? Certo? Segundo passo, eles têm um propósito. E esse propósito é fundamental porque o propósito te dá o motivo, te dá o drive para você fazer as coisas, né? Te dá a motivação necessária para você percorrer o caminho. Sabe aquela coisa que faz o teu coração vibrar? Aquilo que você faria por 20 anos sem ser pago, por exemplo? Aquela paixão que você fala, cara, é isso aqui. Esse é o teu propósito, é isso que faz com que você se destaque da maioria. Pessoas com brilho no olhar fazem com que as pessoas realmente queiram estar próximas. E você vai atrair pessoas muito parecidas com você ou pessoas que tenham o desejo de realizar aquilo que você está realizando. Esse é o grande ponto. Então, esses grandes influenciadores, eles têm um propósito muito claro para suas vidas. E o terceiro passo é justamente que eles têm um posicionamento único, ou seja, eles têm um ponto de vista único que é refletido através dos seus valores, das suas crenças, dos seus comportamentos nesse mundo. Então, eles acreditam em algo, eles respeitam algo dentro deles que faz com que eles tenham ali um posicionamento, que é a maneira como as pessoas enxergam essas pessoas. Se você pensar, por exemplo, no Whindersson Nunes, você vai pensar, cara, ele é um cara bem-humorado, ele é um humorista, ele é alguém feliz, ele é alguém, enfim, que ele tem valores que geram um certo tipo de comportamento na vida deles e eles criam uma percepção através daquilo que eles fazem para as pessoas. E aí você se conecta por quê? Porque, eu quero isso, eu gosto dessa alegria, eu gosto do humor, eu gosto de rir, Você está entendendo? É assim que você cria um posicionamento, porque o posicionamento é aquilo que as pessoas dizem sobre você quando você não está presente. Se você tem um posicionamento, se as pessoas lembram de você, o que significa? Significa que você tem um posicionamento na cabeça das pessoas. E ter um posicionamento único significa eu tenho diferenciais únicos que me tornam uma pessoa que vai se destacar. Então, se você entendeu o que significa esses 3 passos para que você chame a atenção, para que você se destaque, para que você se diferencie da grande concorrência que existe hoje no mundo, eu quero te convidar para uma sessão estratégica. Essa sessão estratégica, se você é empreendedor, se você é um especialista, se você é um infoprodutor, alguém que está ali tentando se destacar no mercado, né, e aumentar o seu lucro, eu quero te convidar para essa sessão estratégica. A sessão estratégica de 30 minutos, ela tem como objetivo fazer um diagnóstico do seu momento e te apresentar estratégias para você
ter clareza de como você pode fisgar atenção, criar conexão, compartilhar mensagens poderosas com a sua audiência. É exatamente isso que eu acredito que é o próximo passo, né? E muitos desses influenciadores, muitos desses profissionais, empreendedores que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores, estão fazendo. As estratégias de Reels, vídeos rápidos, significa chamar atenção. Mas o que você faz depois que você chamou a atenção por 5 segundos, por 10 segundos? Como é que você mantém? Como é que você engaja? Como é que você conecta? O que você faz para que eles estejam com você? Entende isso? Então é exatamente isso que eu quero te oferecer, essa oportunidade para ter uma sessão estratégica de 30 minutos comigo, onde eu vou fazer esse diagnóstico, entender o teu momento, entender o teu negócio, e a gente pode talvez, quem sabe, passar para o próximo passo aí, passar para o próximo nível dentro da tua carreira, dentro dos teus objetivos, certo? Então eu quero que você clique agora no botão aqui que está abaixo desse vídeo, para você agendar a sua sessão estratégica. Eu não sei se no momento desse vídeo nós teremos vagas, porque a agenda ela fica apertada, mas você pode concorrer a uma dessas vagas dizendo, eu quero participar de uma sessão estratégica, e aí alguém da minha equipe, ou até mesmo eu, vou te chamar pelo WhatsApp, e isso vai fazer com que a gente troque essa ideia, a gente agende essa sessão, e quem sabe a gente pode ser parceiro aí, pode fazer uma parceria para ajudar você a dar um salto na sua carreira para ir para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais.